99% de um grupo de 55 pessoas sente que a arquitetura não é adequada para pessoas gordas. Desse mesmo grupo de 55 pessoas, 91% nunca viu ou viu apenas o meu conteúdo, que não é tanto conteúdo assim, sobre o assunto da relação de arquitetura e pessoas gordas. Essa conta não tá fechando. Oi, o meu nome é Carolina Frigeri, eu sou arquiteta, trabalho com acessibilidade e hoje eu tô aqui para ter uma conversa com café com vocês. Tô aqui com o meu cafezinho, a minha xícara das gaivotas do filme Procurando Nemo. E também dá para explorar um pouquinho a questão da acessibilidade, mas hoje o foco é falar sobre arquitetura e pessoas gordas. Eu sou uma mulher alta, branca e gorda. Eu tô usando uma blusa amarela, uma regata. Eu tenho um cabelo ondulado, comprido, um pouquinho abaixo dos ombros. Eu tô usando um batom rosa, quase vermelho. E hoje tá muito calor aqui em Maringá, então provavelmente eu vou estar suando durante esse vídeo. Atrás de mim tem uma parede num tom de amarelo bem clarinho, com prateleiras e itens de decoração como quadrinhos, plantas, livros. Do meu lado direito tem uma porta de madeira, do meu lado esquerdo tem uma parede com uma outra prateleira e eu tô sentada numa cadeira gamer na cor cinza e preto. No ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre arquitetura e pessoas gordas. E nesse vídeo eu ressaltei diversas vezes que o meu objetivo era iniciar uma conversa sobre aquele tema. A minha ideia original era que eu fizesse aquele vídeo um pouquinho mais teórico, começando a falar sobre esse tema para as pessoas que nunca pararam para pensar nessa relação de arquitetura, acessibilidade e pessoas gordas. Lembrando que a obesidade é uma doença crônica, então eu não consigo olhar para uma pessoa e já classificá-la como obesa. É preciso uma série de exames médicos para ter esse diagnóstico. Quando a gente fala pessoas gordas, nós estamos nos referindo à característica, assim como nós falamos pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas. A gente precisa ir desconstruindo esse sentido pejorativo que a sociedade deu pro termo pessoas gordas. E aí a minha ideia, quando eu fiz esse vídeo no ano passado, era que algumas semanas depois eu fizesse um vídeo mais prático, com medidas, com indicações, com referências sobre como praticar uma arquitetura mais acolhedora, mais respeitosa, mais gentil com as pessoas gordas. E eu não consegui gravar esse vídeo, porque eu não encontrei referência, eu não encontrei material o suficiente para fazer esse vídeo. E aí eu percebi que a questão era muito maior do que eu imaginava. Como a gente vai praticar uma arquitetura acessível para pessoas gordas se a gente nem fala sobre o assunto, se a gente não tem conteúdo, se a gente não tem pesquisas sendo feitas nessa área. E aí eu decidi fazer por conta própria mesmo, de uma forma um pouco amadora, no sentido de pesquisa científica. Eu fiz apenas um formulário ali pelo Google para entender quais são as demandas das pessoas gordas. Porque apesar de eu ser uma pessoa gorda, eu tenho só a minha vivência, eu tenho a minha percepção. E eu não posso elaborar um material, uma série de dicas baseado apenas na minha vivência. Então eu fiz esse formulário. Eu divulguei ele nas minhas redes sociais para grupos de pessoas gordas em que eu faço parte. 55 pessoas responderam, numa faixa etária de 23 a 63 anos, das mais diversas partes do país, literalmente de norte a sul. Desse grupo de 55 pessoas, 87% se consideram pessoas gordas. Das 48 pessoas que se consideram gordas, 31 se consideram gordas menores e 13 se consideram gordas maiores. E aí, repetindo para quem não tem conhecimento, o que é esse conceito de gorda maior, gorda menor? Apesar de alguns desafios e alguns obstáculos serem comuns aos dois grupos, considera-se que gorda maior é aquela pessoa que tem muito mais dificuldade de acesso. Então, por exemplo, ela não cabe numa cadeira de rodas comum de hospital. Ela não consegue fazer um exame porque a máquina ali de ressonância não comporta o peso ou o tamanho dela. Pessoas que não conseguem sentar em assentos comuns, cadeiras, bancos, o que for, apenas aqueles que são classificados, né, como para pessoas obesas, que é como a norma chama. É aquela pessoa que não encontra roupa pro tamanho dela, porque ela usa ali 60, 64, 70, que realmente tem a sua vida extremamente prejudicada pela falta de acessibilidade. E aí, voltando para as respostas desse questionário, eu perguntei se as pessoas já tinham visto algum conteúdo relacionando ali a arquitetura ou problematizando, né, a arquitetura com pessoas gordas. E aí, como eu falei no começo do vídeo, 91% nunca viu ou viu apenas o meu conteúdo sobre o assunto. E aí, destrinchando esses 91%, 66% nunca viu nenhum conteúdo sobre esse assunto. E aí, outros 25% dessas pessoas viram apenas o meu conteúdo, o que eu considero que é um conteúdo muito pequeno ainda, um conteúdo
conteúdo muito escasso. Fiz o vídeo que tá aqui no canal falando sobre o assunto, já participei de uma mesa redonda sobre esse assunto em um congresso de acessibilidade. Às vezes comento algumas coisas no meu story, mas eu não tenho, assim, um conteúdo extremamente completo sobre isso. Então, é muito pouco. É realmente, assim, chega a ser chocante. Mostra, assim, escancara o déficit de conteúdo sobre esse assunto que a gente tem aqui no Brasil. E aí, talvez você esteja pensando, mas se não se fala sobre é porque não tem problemas. 89,1% considera que a arquitetura não é adequada para pessoas gordas. E aí, analisando esse dado, a gente tem aí um grande problema. Como que a gente vai falar sobre adequação, sobre praticar uma arquitetura mais gentil, sobre acessibilidade para pessoas gordas, se a gente não tá falando sobre o assunto? E aí, além dessas perguntas mais gerais, eu resolvi colocar, assim, o dedo na ferida. Eu perguntei se a pessoa, né, que tava respondendo o formulário, já tinha passado por alguma situação constrangedora por conta da arquitetura. 80% falaram que sim. E lembrando que das 55 pessoas que não responderam, nós temos ali uma parcela que não é uma pessoa gorda. E aí, nessa mesma pergunta, outros 11% colocaram como talvez já tivesse passado por uma situação constrangedora. E esses 11% pode ser ali o pessoal que não se considera como uma pessoa gorda, como pode ser pessoas que nunca pararam pra pensar, que talvez tenham subestimado, que talvez tenham considerado que o problema era elas e não o espaço. E se a gente considera, né, que esses 11% realmente é uma questão de nunca ter dado nome, né, para isso, a gente já chega aí a 90%. E aí é claro que não bastava perguntar se já passou por uma situação constrangedora. Eu perguntei em quais espaços que essas pessoas tinham passado por essa situação. E nessa questão era possível escolher mais de uma alternativa e você podia escrever alguma que eu não tivesse colocado. Então, eu vou ler aqui para vocês. O maior número de ocorrências de situações constrangedoras foi em mobilidade urbana, então ônibus, carro, 73,5% dos casos. São 36 casos de situações constrangedoras. Em segundo lugar, vem avião, aeroporto, e a gente já cansou de ver notícias sobre esse assunto. Vamos entrar num consenso aqui. O tamanho das poltronas nos aviões é, assim, ridículo. É absurdo. Vamos parar de colocar a culpa nas pessoas. Nós precisamos internalizar que é o espaço que precisa se adequar às pessoas, que precisa se adequar à diversidade humana, à demanda dos clientes. Não é o cliente que precisa emagrecer para caber naquele espaço. Porque eu tenho certeza, assim, que mais de 90% das pessoas que já viajaram de avião tiveram algum incômodo com a questão do espaço. Vamos entrar num acordo da gente parar de se contentar com pouco. E aí, voltando para os ambientes em que as situações constrangedoras ocorreram. Depois de mobilidade urbana, avião e aeroporto, temos saúde hospitalar. 28 respostas para esse tipo de caso. Temos uma história, inclusive, com morte, né, do Vitor, que morreu por falta de acessibilidade, porque não existia no hospital uma maca que pudesse comportar o corpo dele. Depois da saúde, vem o comercial, então lojas, restaurantes. Em seguida, vem empatado, com o mesmo número ali de respostas, prédios públicos e educação. E aí, esse eu fiquei chocada, assim, eu não esperava. Tivemos 20 respostas, residência. Podia ser na própria casa ou na casa de algum amigo familiar que você foi visitar. Como que tá a saúde mental e até a saúde física de uma pessoa que não se sente confortável, que não se sente segura, pertencente na sua própria casa? E aí, até agora, foram ambientes que eu coloquei como sugestão e tinha a opção de você escrever nos outros, né, por conta. Tivemos bike para alugar, cinema, teatro, catracas, é um grande problema, cadeiras em restaurante, restaurante, café, cadeiras, cadeira de bar e laboratório de exames clínicos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em acessibilidade, referências para arquitetura mesmo, a gente logo pensa na NBR 9050. E aí você imagina muitas referências, recomendações para pessoas gordas, pessoas obesas. Não tem. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. A NBR, ela só traz ali uma questão de assentos para pessoas obesas, no caso de teatros, cinemas. E aí, olhando para esses ambientes em que já ocorreram situações constrangedoras, você vê que um simples assento para pessoa obesa
É um nada no tamanho do número de soluções, do número de mudanças que nós precisamos fazer na arquitetura. Apesar de eu ser uma defensora muito grande do conforto, em muitos casos a gente não tá conseguindo nem garantir o acesso, a gente não tá conseguindo garantir um mínimo de dignidade. E aí talvez você esteja pensando: nossa, mas é um número muito pequeno de pessoas. Ah, é só ir no cinema que tenha cadeira mais larga, só alugar o filme em casa. Segundo a Universidade Federal de Pelotas, 56,8% dos brasileiros estão acima do peso. E aí talvez você pense: nossa, mas né, se eu tiver 1 quilo já considero como acima do peso? De acordo com uma pesquisa, 1 em cada 4 adultos. Temos 4 adultos aqui. Um deles é obeso. Será que é pouca gente mesmo? Será que é um grupo muito restrito? Será que a gente tá fazendo tempestade em copo d'água? Ou será que a gente tá se contentando com uma arquitetura muito pobre em termos de qualidade de espaço? Uma arquitetura que se preocupa só com a estética, que se preocupa só com o que é instagramável? Existe um estereótipo muito forte de que a pessoa gorda é uma pessoa doente e que a solução da maior parte dos problemas dessa pessoa vai se resolver é o emagrecimento. E aí eu te pergunto: ok, essa pessoa decide que ela vai emagrecer. E aí ela chega na academia e ela não passa na catraca. Ela chega na academia e ela não consegue usar o banheiro porque é muito apertado. Ela não consegue entrar na piscina da natação porque a escada é muito estreita e muito frágil. Aí ela decide tentar a academia do prédio e os equipamentos não suportam acima de 120, 150 quilos. E mesmo aqueles que suportam, é um suporte meio duvidoso, vamos dizer assim. Então ela decide caminhar na rua, decide ali caminhar no parque. Mas ao longo desse percurso, não existem lugares para ela sentar e descansar, caso ela precise. Porque afinal de contas ela está, talvez, saindo de um sedentarismo. Talvez ela tenha questões de saúde que prejudiquem o condicionamento físico dela. E ela precise de espaços para sentar, descansar, recuperar o fôlego antes de continuar a caminhada. Ou o piso desse parque, ou se ela vai andar na rua, no quarteirão ao redor da casa dela, é extremamente irregular, provocando tropeções, provocando quedas. Ou ainda essa pessoa, antes dela começar a fazer atividade física, ela decidiu ir no médico, fazer todos os exames dela. E ela não consegue sentar na maca do consultório, porque a maca não suporta o peso dela. Ou ela não consegue subir naquelas escadinhas extremamente frágeis. Ou ela não consegue fazer os exames que ela precisa fazer, porque ela não cabe na cadeira do laboratório, porque ela não cabe na máquina de ressonância, de tomografia. Ah, ela pode fazer exercício em casa. Ok, aí ela mora num apartamento que é uma caixinha de fósforo, que a gente sabe que é o que tá cada vez mais comum. E ela literalmente não tem espaço entre o sofá e a TV para praticar um exercício físico. Vocês conseguem entender que o problema é extremamente profundo e complexo? Eu até fui pegar outro cafezinho, porque esse assunto, ele me pega demais, assim. Não apenas por ser um assunto muito pessoal pra mim, né? Mas porque me revolta, sabe? Esse querer encaixar todo mundo dentro de uma padronização me revolta de uma forma, assim, meu sangue ferve, sabe? Porque isso acontece em tudo. Não é só na arquitetura que não respeita as normas. E me revolta muito ver as pessoas chamando isso de mimimi. Quando eu fui pesquisar pro vídeo das medidas que eu tinha ideia de fazer, que eu acabei não fazendo, eu sabia que seria difícil, mas eu não imaginei que seria tão difícil assim. Eu não imaginei que as informações seriam tão escassas. E me dói ver o quanto esse assunto afeta uma grande parte da população. E essa parte que é afetada, muitas vezes nem se dá conta disso. Acha que o problema é realmente individual, que é uma questão de, como dizem, fechar a boca e fazer atividade física. Porque assim, vamos ser sinceros. Se fosse só uma questão de fechar a boca e fazer atividade física, fosse uma questão de fazer dieta, se fosse só isso, por que será que a gente teria tanta gente lutando pra pôr isso em prática? Vocês não acham estranho? Vou deixar esse questionamento aí com vocês. É porque já é comprovado cientificamente que dieta não funciona. E eu acho importante, assim, ressaltar aqui que quando a gente tá falando de arquitetura para pessoas gordas, não é só uma questão de ter uma cadeira um pouco mais larga. É todo o dia a dia, a rotina dessa pessoa que tá sendo afetada. A arquitetura que nós temos feito não é adequada para pessoas gordas. Ela não é acolhedora, ela não é convidativa, ela não é respeitosa. E a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. O que será que é mais lógico? A gente forçar a população inteira a emagrecer
para daí todo mundo caber nos espaços que nós temos, que estamos fazendo, ou passar cada vez mais a adequar esse espaço para todos os tipos de corpos. Porque, por exemplo, mesmo que a população inteira emagreça, ainda teremos pessoas em cadeira de rodas que demandam mais espaço. Então, mesmo que a gente emagreça todo mundo, ainda teremos o problema da acessibilidade. Então, por que a gente não resolve o problema da acessibilidade de uma vez só? No final, eu deixei uma pergunta em aberto para as pessoas desabafar. E das 55 pessoas que responderam, 33 escreveram nessa pergunta. Eu vou ler tudo e vou comentar tudo. E aí, depois na edição, eu vejo o que eu faço. Então, vamos lá. Eu tô aqui com a tela aberta, aqui do ladinho, com as respostas copiadas. Primeira, espaçamentos e reforços para locais e objetos onde pessoas gordas possam se sentir confiantes e não com medo de transitar e utilizar. Eu acredito que esse é um dos medos mais comuns às pessoas gordas, que é a falta de segurança, de sentar numa cadeira e saber que ela não vai quebrar, ou de segurar numa barra e saber que ela não vai cair ali e arrancar metade da parede fora. Segunda resposta, o que eu já vivi foi mais relacionado ao tamanho de banheiros. Aquelas cabines minúsculas que fica muito difícil de se movimentar direito lá dentro. Gente, eu tô na dúvida se eu vou manter o que eu vou falar no vídeo. Mas na universidade que eu estudei, o prédio, né, o campus ali que eu estudei, era relativamente novo. E as cabines dos banheiros... E olha que eu entrei na faculdade sendo uma pessoa magra. As cabines tinham várias, assim, que você literalmente precisava se enfiar na lateral aqui do vaso para conseguir abrir e fechar a porta. Não, imagina estudante de arquitetura que carrega uma mochila lotada de coisa, um tubo carregando o projeto, pasta do tamanho A3, assim. Era triste. Era muito triste. Se você tá gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pro YouTube entender que o assunto é importante, é um assunto que precisa de muito mais visibilidade e que nós precisamos falar sobre isso. Continuando, em vários lugares o tamanho de cadeiras que é pequeno demais e fica apertado no quadril. Isso é infelizmente muito comum. Avião que o tamanho das poltronas também é cada vez menor, e realmente. Também me incomoda os elevadores que aquele aviso de peso máximo a X pessoas. Quando tem uma plaquinha falando aqui cabe 8 pessoas, por exemplo. É sempre calculado para pessoas de, sei lá, 60 ou 70 quilos no máximo. Realmente. Aí eu fico pensando, poxa, então eu sou o mesmo que 2 pessoas? Me sinto mal. Um ponto realmente válido. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Terceira resposta. Os meus apontamentos são no sentido de que, por exemplo, shoppings, o objetivo é aproveitar o máximo de espaço possível para a construção de lojas, lucratividade. É um grande obstáculo para a acessibilidade e, consequentemente, com a redução de espaços para que esta meta seja atendida. Sim, sendo muito sincera, eu não voto em espaço, em café, principalmente café. Eu não sei o que tem acontecido. Eu acho que as pessoas tentam ir na mesa e cadeira mais barata e escolhem uns modelos extremamente desconfortáveis. Às vezes não cabe nem a perna embaixo da mesa. Eu não voto e eu falo mal no Google Maps ainda. E sim, aquelas lojas que você tem que ficar se encolhendo, assim, para as pessoas passarem. É muito desconfortável. Lojas, vocês estão perdendo clientes. Perdendo, inclusive, média de ticket. Porque, por exemplo, se eu preciso comprar uma coisa muito específica numa loja que é desconfortável, eu vou, entro, compro. Se é uma loja confortável, uma loja agradável, a probabilidade de eu ficar andando ali e comprar mais coisas é muito maior. A exemplo são os banheiros que promovem a exclusão de inúmeros corpos. Banheiro é um grande problema. Seja para uma pessoa idosa com mobilidade reduzida, uma mãe com filho pequeno e, como eu, pessoas gordas. Até para uma pessoa padrão apertado, o banheiro da universidade. Cadeiras nas praças de alimentação, cadeiras em repartições públicas, hospitais, macas, cadeiras de coleta de sangue, que geralmente é aquela cadeira que tem o braço na lateral, né? Cadeiras de internação, até mesmo o manguito. Manguito? Acho que esse é o nome. O aparelho de aferir pressão. Não sei pronunciar, gente. Não sei nem o nome. Que são poucos os lugares que possuem a opção do maior. Realmente. Vejam que não é só uma questão da arquitetura, do espaço. Eu falo isso porque é a minha área de atuação. Mas de objetos. Por exemplo, cinto de ônibus, avião, que geralmente é extremamente curto. Gente, por que não faz um cinto mais comprido? Ônibus nem vou me manifestar porque desde os 15 anos já passava por constrangimentos. Pensa. É uma vida inteira passando por constrangimento. Quarta resposta.
Todos nós gordos já passamos alguma situação externa desconfortável, sim. Seja uma cadeira em algum lugar que não cabe, uma catraca de ônibus que você não passa. Já entalei em catraca de ônibus em Curitiba e o ônibus inteiro me olhando. Ou por quebrar algo, também já cadeira já quebrou comigo. Isso é rotina, vivemos isso quase que diariamente. É muito triste. Quinta resposta. Na verdade, acho que eu já me perdi nos números. Quase fiquei trancada na roleta de um ônibus. Os assentos dos ônibus é para 2, mas mal cabe um quando a pessoa é gorda. Realmente. Em Curitiba, que eu andava de ônibus todo dia, eu geralmente sentava no corredor, porque aí eu consigo deixar a perna um pouco mais pra frente. Quebrou a cadeira essa mesma resposta. Quebrou a cadeira da sala de espera na emergência do hospital quando escorei pra trás. Meu Deus. Isso não cabe processo. Fiz concursos que a prova era em escolas e as pernas não cabiam embaixo da classe, pois o espaço era muito pequeno. Diversos banheiros públicos que entrei não conseguia fechar a porta. Entre tantas outras situações que passei devido à falta de acessibilidade para pessoas gordas. Obrigada por nos ouvir. Poltronas maiores e confortável. Próxima resposta. Colocou isso. Próxima. Extremamente constrangedor não caber na cadeira do restaurante. Já aconteceu comigo, inclusive... Será que eu posso falar o nome do restaurante? É o restaurante que se auto-intitula o melhor hambúrguer do mundo. É uma cadeira que tem braço, assim. A última vez que a gente foi nesse restaurante, a gente trocou de mesa. Porque todo mundo achou horrível. Ela é muito apertada, juro. Na máquina de tomografia, na maca da enfermaria, a escadinha pra subir na maca não suporta o meu peso. Entalar na catraca do ônibus, não poder ir um brinquedo do parque de diversões, porque a trava do brinquedo não fecha em mim. O cinto não fechar no avião, não caber na cabine do banheiro público, é limitante, é constrangedor e nos priva de viver integralmente. A gente já passou do falar de conforto, a gente tá falando do mínimo pra garantir dignidade. Eu não tinha lido por completo, eu pra ler no vídeo mesmo. Mas vejam quantas coisas que eu falei antes e que estão se repetindo aqui na resposta. Próxima. Acredito que o desconforto é constante em situações que não precisaríamos sofrer tanto. Gente, ninguém deveria ter que sofrer pra entrar no transporte público. Como ao dividir um banco no metrô ou passar uma catraca de ônibus. Camas com péssimas estruturas, cadeiras que não acomodam bem, enfim. Nunca ouvi sobre o assunto, mas quis contribuir de alguma forma e espero que isso seja mais falado. Sim, porque aí a gente tem um problema. Ok, nós vamos projetar pensando nas pessoas gordas. Você vai comprar mobiliário, você vai especificar, você vai escolher, você não encontra. Cadeira é uma dificuldade, gente, sério. As cadeiras são estreitas, são frágeis, e aí você tem que investir mais pra ter uma cadeira de qualidade. Então, assim, fornecedores, vocês querem ganhar dinheiro? Busquem os nichos que não estão sendo atendidos. Mobiliário para pessoa gorda. Sério. Próxima. Sou professora e vejo que as carteiras são muito estreitas. Imagino que caso tenhamos um aluno obeso, ele não terá um ambiente confortável para o seu aprendizado. Já fiquei em pé em recepções muitas vezes, pois as cadeiras poltronas são muito pequenas ou não inspiram confiança. Também já fiquei em pé. Próxima. Falta empatia pensar num assento maior, no corredor um pouco mais largo, um móvel mais reforçado. Próxima. Não sou gorda maior, mas tenho 1,32 de quadril. Já tive algumas situações desconfortáveis em banheiros, tanto públicos quanto residenciais. Vaso apertado entre box e pia, banheiro público sem espaço para entrar na cabine. Gente, banheiro público tá sendo bem recorrente aqui, né? Movimentar a porta. Assento plástico que quebra muito fácil. Nossa, realmente. Assento plástico. Detesto banheiro pequeno. Hoje em dia tem muito banheiro pequeno por aí. É desconfortável a pessoa se sentir adequada. Sim, essa questão da arquitetura dos espaços estarem ficando cada vez menores é um vídeo à parte. Não vou nem entrar nessa questão aqui. Próxima. Praticamente todos os assentos de todos os estabelecimentos são pensados para pessoas magras. São restaurante, cinema, teatro. Vagas de estacionamento muito apertadas, em que o carro fica muito próximo ao outro e ao abrir a porta não passa um corpo gordo. Sim, inclusive vou fazer um estudo sobre isso. Sobre as vagas, o tamanho mínimo e quanto que sobra quando você põe carro estacionado nas duas. Elevadores pequenos e com pouca capacidade em lugares movimentados. Um problemão também. Projetos em que o arquiteto... Os arquitetos é uma classe complicada. Em que o arquiteto quer economizar muito espaço e fica apertado. Sim, exemplo, banheiros. Eles diminuem o banheiro para aumentar a varanda. Aquelas mesas com cadeiras fixas em restaurantes, de estilos... Não vou falar o nome... ou dinner americano. Sim, horrível. Gente, quantas vezes já aconteceu de restaurante que faz sofazinho junto com a mesa e não calcula direito? Inclusive tem um shopping de Curitiba que reformou recentemente a sua praça de alimentação. É apertado o sofá com a mesa. Esteticamente muito legal, porque eles colocaram vários tipos de mobiliários, etc. Mas faltou um cuidado com as medidas. Me perdi. É a mesma resposta. Escada de piscina. Sim, prédio alto padrão, residencial,
colocando aquelas escadinhas de metal. Não tem nem 4 anos de uso e a escadinha é extremamente insegura. Não sei por que já não faz a piscina com uma rampa entrando ou com aquela escada, sabe, que o nível da piscina vai abaixando. Gente, aquela escadinha de metal horrorosa. Calçada estreita com poste no meio. Se vem uma pessoa na direção oposta, já dá um constrangimento. Horrível isso. Tem que ficar desviando porque não cabe 2 pessoas. Aqueles bancos de praça de concreto que limita o espaço da bunda. Acho que pra evitar que pessoas em situação de rua se deitem. Sim. Os bancos... como que é o nome? Aporofobia? E sempre quis alugar patinetes urbanos, mas ter limite de peso. Cinto de segurança de avião. Já voei sem cinto, olha o problemão. Enganando os comissários, colocando casaco por cima antes de saber que podia pedir um extensor. Eu também não sabia que existia essa possibilidade. Eu descobri por alguma polêmica que aconteceu que uma pessoa gorda contou que não tinha extensor, ou que extensor, enfim, foi humilhada, uma coisa assim. E aí que eu descobri que existia extensor de cinto. Mas eu prefiro ficar apertada, sofrendo, do que pedir o extensor. Eu tenho vergonha. Próxima, fui fazer uma prova de concurso, a cadeira era ajustável na profundidade. Porém, a maioria estava travada e só cabiam pessoas magras. Do que adianta ter a opção se você não consegue utilizar? Próxima, as pessoas que projetam espaços em banheiros onde você abre a porta e não tem espaço entre a porta privada para uma pessoa. Ou você sobe na privada para fechar a porta ou não cabe. Isso é previsto por norma, inclusive, tá, gente? Tem uma medida a ser garantida ali entre a porta, o arco que a porta faz e o vaso. Ou a porta tem que abrir pra fora, se não consegue garantir essa medida. Acessibilidade. Espaços de mictório às vezes são até mais apertados. Próximo. O que mais me deixa constrangida são provadores em lojas. Muito difícil de usar. Já usei um provador extremamente apertado em uma loja plus size. Tem que ficar fazendo malabarismo. Cadeira de recepção, maca de consultórios. Aí, ó, fornecedores de macas hospitalares pra consultório. Baita nicho. Outro ponto são banheiros. Gente, acho que banheiro foi o campeão. E assim, é uma necessidade que todo mundo precisa fazer. E é uma coisa, vamos concordar, que você não consegue ficar segurando por muito tempo. Se você passa, por exemplo, o dia inteiro na rua, trabalhando ou fazendo compra, uma hora você vai ter que ir no banheiro. E aí? Pouco espaço pra abertura da porta, misericórdia, um horror. Tem uma amiga que é psicóloga, comentei sobre cadeiras gordofóbicas, que são aquelas sem apoio de braço. Ela nunca tinha pensado em que seus pacientes poderiam se sentir desconfortáveis em sentar nela. Próxima. Presenciei uma senhora gorda cair em uma calçada toda quebrada. Mas a maioria das pessoas acredita que a acessibilidade é somente para cego e cadeirante. Museus com catraca pequena. Será que catraca é a melhor opção, gente? Será? Próximo, meu desabafo é sobre falta de sensibilidade em algumas clínicas que mandam subir na maca sem oferecer uma banca. Além de ser gordinha, sou de baixa estatura. Outro caso são os carros quando tenho que ir no banco traseiro em carro de 2 portas, o espaço é pequeno, constrangedor. Sim, carro é outro problema, assim. Então, fabricantes de carros, por favor, vamos fazer carros melhores? Obrigada. Inclusive, eu tenho um sonho de fazer uma linha de imobiliário. Não, de carro eu adoraria, mas nada a ver com a minha área. Mas de imobiliário para pessoas gordas. Vamos ver. Procuro parceiros para esse projeto. Próximo, sou gordinha acima do peso. Minha cadeira está no limite do tamanho. Não posso mais engordar 1 grama. Ficar com essa pressão de que não pode engordar porque o seu mobiliário não vai aguentar. Ideal é que todos os novos edifícios multifamiliares tivessem porta de 90 centímetros. Sim! Eu sempre falo isso. A norma exige no mínimo 80, mas sempre que possível 90 centímetros. Por favor. Em muitos apartamentos tem espaço tranquilo pra isso. Próximo. Bizarro. Nunca tinha parado pra refletir que na minha própria casa tinha isso. Tô tão conformada que levo na normalidade. Conte comigo pra plantar novos problemas na sua cabeça. Inclusive, muitos profissionais de acessibilidade não falam sobre acessibilidade para pessoas gordas, tá? Cadeiras de uso comum, assento próximo, né? Cadeiras de uso comum, assento de transporte público, mobiliário escolar universitário são feitos para pessoas magras. O mundo é feito para pessoas magras e sem deficiência. Próximo, importante demais mostrar os problemas e soluções dessa diferença de corpos. Os problemas, eu tenho muitos para mostrar. A gente vai entrar agora na parte de encontrar soluções. Próximo e último. Não temos a atenção devida. Tamanho nos banheiros em restaurante, bares e públicos. Tamanho das cadeiras, ter que pedir extensão no cinto de segurança de avião. Mesinha do avião. A mesinha do avião é bem desconfortável mesmo. O pior é quando você tem que abrir a mesinha e a pessoa da frente ainda deita o banco. Poltronas em cinema e teatros, catraca de ônibus, sofás baixos. Um problema que não tinha aparecido. O sofá que é muito baixo, porque dificulta o movimento de você levantar. Então também tem ali uma altura do sofá que precisa ser considerada. Tem muita poltrona. Sofá eu acho que não tanto, mas muita poltrona que tem design famosinho que é muito baixa. Não é acessível. Filas longas, sem lugar pra sentar. Baita problemão, não só pra pessoas gordas, mas a acessibilidade em geral. É legal ter lugar pra sentar. Cadeiras escolarizadas em concursos, enfim. É isso, galera. Contem comigo para problematizar.
a arquitetura como um todo. Eu não sei nem como encerrar esse vídeo, porque assim, levantei muitas problematizações. A minha intenção agora é buscar soluções, sejam em outros países. No Brasil ainda tá difícil. Se vocês tiverem, me mandem. É até difícil encontrar arquitetos que são pessoas gordas. A gente tem que pensar muito fora da caixinha, porque não tem a solução ainda, sabe? Existem ali algumas questões de reforço de imobiliário, de medidas e tudo mais, mas eu sinto que existe coisa a ser criada, a ser descoberta, a ser proposta. E esse realmente é o meu objetivo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero que, além de incomodadas, de talvez frustradas, as pessoas se sintam ouvidas, sintam que estamos caminhando para debater mais o assunto, para talvez encontrar soluções, para tornar a arquitetura mais acessível para todo mundo e não ficar solucionando características específicas. Eu quero agradecer de coração todo mundo que participou do formulário, todo mundo que respondeu. Essa construção, ela só é possível tendo a participação de outras pessoas gordas. Agradeço, assim, realmente de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente possa construir uma nova arquitetura daqui pra frente. E é isso. Se você já viu alguma referência, me mandem, seja aqui no YouTube, seja nas outras redes sociais. Vamos juntos construir um mundo cada vez mais acessível. Obrigada por ter me assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo e tchau!